A gente está sempre aqui se trabalhando nesse canal, aceitando a realidade como ela é. A realidade é isso. É aquela música do Tom Jobim, né? É pau, é pedra, é obra, é a natureza. É a gente gravando. É o helicóptero. É o helicóptero, Cristo Redentor. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso amado canal da Cia Leve. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito íntimo para mim, mas que todo mundo que acompanha esse canal provavelmente está vivendo o seu processo ou está começando a dar aquela curiosidade, né, que a gente sente a respeito desses assuntos. Eu vou falar hoje aqui um pouco sobre como foi a minha jornada de autoconhecimento. Eu acho, né, que muitas pessoas imaginam que o autoconhecimento, ele é tac. Quando você tá, assim, super tranquila, né? Você já chegou num ponto onde você é colaboradora de um canal de autoconhecimento, você ainda tá no tac-tac ainda vem pra você. Já vou começar, né? Rayuti. É o Rayutão que dança na obra? É, a obra do vizinho. Rayuti, meu amado amigo. Faz homenagem, amiga. Sente essa obra. Eu vou ter que quase levantar, porque é uma coisa contemporânea com essa obra. Então, a jornada de autoconhecimento, ela é mais ou menos isso. Você tem que aprender a dançar não só na música, mas também na gritaria, no martelar do martelo, no negócio como chama isso? Serra elétrica não, gente. Serra elétrica é o Jason. Eu comecei a me interessar por autoconhecimento já lá na infância, porque... Posso nem falar. Imagina a criança que precisa começar a falar assim, gente, eu preciso me conhecer. Imagina, né? Como é que eu não devia estar? A criança falando, eu preciso mergulhar para dentro. Quantos anos? 18. Ai, era pra eu estar ali, né, alegrinha. Os cachorros, eu tava assim, eu preciso fazer esse mergulho pra dentro. Agora, quanto antes. Começou ali por volta dos 8 mesmo, não tô brincando. Só que eu sempre precisei trabalhar, então eu já comecei a trabalhar muito cedo, estudando, mas eu sempre tive uma conexão muito forte com a espiritualidade. Eu acho que o meu autoconhecimento, agora falando sério, apesar... A espiritualidade foi sempre o início de tudo pra mim e até hoje eu tenho essa conexão com a espiritualidade, não só com o conhecimento, mas com o conhecimento do alto, né? Vamos chamar assim. Desde a minha adolescência eu já comecei a perceber que eu tinha uma sensibilidade e que eu não conseguia administrar certas coisas, então eu ia para os lugares e eu não conseguia ficar muito tempo, eu já ficava muito cansada. Isso na adolescência, onde tá todo mundo assim, vamos zoar, eu preciso proteger minha energia. Eu já tinha uma noção, assim, de que se eu não me cuidasse energeticamente, sei lá, ia ficar esquisito pra mim. Isso é uma coisa que eu percebi bem no início da minha adolescência. Como vocês podem ver, o universo tá confirmando aqui com essa obra. Eu negligenciei por um tempo isso. Depois de ter essa percepção, eu acho que eu passei por uma fase de negação, sabe? Onde você fala, cara, eu sou muito nova, eu vou me divertir, eu vou fazer as coisas, eu vou viver, né, minha juventude. E ali também, rapidamente, a vida já me trouxe de volta, porque eu engravidei. E eu engravidei na mesma idade que a minha mãe. Eu acho que foi ali que eu tive uma primeira constatação na minha vida muito clara de que eu precisava olhar para aquilo. Eu nunca tinha planejado ser mãe, eu tinha acabado de assinar um contrato longo com uma emissora e eu tava ali pronta para poder realizar todos os meus sonhos, porque eu trabalho desde que eu sou criança e com 17 anos eu tava ali num fluxo de trabalho, de prosperidade muito bacanas e rapidamente aquilo foi interrompido porque eu fiquei grávida. E quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito feliz, né? E aquilo foi contra o que todo mundo esperava. As pessoas esperavam que eu fosse ficar muito desesperada, que eu fosse ficar com muitos conflitos. E a minha postura muito natural, assim, foi muito natural ficar muito feliz por estar gerando aquela vida. Eu sempre falo que não é que eu nasci para ser mãe, assim, eu nasci para ser mãe do
João Pedro. Eu tenho uma missão com o meu filho, assim. Eu já sabia disso, apesar de ser muito nova. Hoje o João Pedro tá com 13 anos, né? E naquela época, eu já comecei a perceber, assim, que por ser mulher, né? Na época, uma menina ainda, por ser muito, muito novinha, as pessoas querendo muito invadir o meu corpo, invadir minha vida, invadir o que eu deveria pensar, o que eu deveria fazer, como eu deveria agir. E eu, Ariana, que sou, né? E naquele momento eu precisei ser muito, eu tive que ter uma postura de muita força. E se eu não tivesse muito Deus, assim, dentro de mim, naquele momento, porque tem coisas na vida, gente, que a gente atribui ao conhecimento, né? Tem muitas coisas na minha vida que eu consigo atribuir a muitas outras coisas, mas tem outras que eu só consigo realmente enxergar Deus, sabe? Eu olho e eu falo, não, isso aqui foi Deus que me protegeu, isso aqui foi Deus que me amparou, isso aqui foi Deus que me pegou no colo, sabe? Eu acho que no momento da minha gravidez e em muitos momentos depois, Deus me pegou no colo de verdade para que eu pudesse enxergar o que eu não conseguia ver sozinha. Então, o meu processo de autoconhecimento, ele nunca foi uma coisa leve, que eu via alguém falando e eu me interessava. Não, ele foi por sobrevivência, ele foi para que eu continuasse íntegra na minha vida, fazendo o que eu precisava fazer, tendo ali a minha essência, porque como eu acho que dentro de mim aquilo já era muito, tinha uma firmeza ali espiritual de que eu queria, né, manter aquilo, eu queria manter essa integridade, eu fui amparada, né, porque assim se a gente tem essa intenção muito forte, se a gente tem essa vontade muito forte e a gente silencia, né, e confia nesse silêncio, esse amparo ele vem. Então, nunca foi uma coisa confortável pra mim, nunca foi uma coisa onde eu tivesse muita escolha, sabe? Ou era mergulhar pra dentro, ou era me conhecer e começar a estudar sobre isso profundamente, ou então eu poderia, eu não sei o que teria acontecido comigo, assim, não importa também, não foi isso que aconteceu, né? E ali por volta dos 20 anos, 20 e pouquinhos anos, eu comecei a realmente me debruçar sobre esse assunto, estudar com muita seriedade, com muita disciplina, sobre todas essas coisas misteriosas que acontecem na nossa vida, sobre repetições de padrões, sobre karma, sobre o poder da família na nossa vida, sobre o poder das minhas ações em relação ao meu filho, sobre Deus, né? Sobre o Deus que existe em mim, o Deus que existe em você. Então, tudo isso, assim, eu fui mergulhando ali no início dos meus 20 anos, sabe? Uma década me dedicando a isso e fazendo formações, né? Me formando em terapias alternativas e tudo. E eu comecei a ter um pouco mais de coragem para falar sobre isso, porque, como eu disse, eu fazia para mim. Eu não fazia pensando em um dia falar sobre isso publicamente, eu não fazia pensando em estar aqui, eu fazia para poder continuar sendo uma pessoa doce e íntegra, sabe? E foi a ferramenta que eu encontrei para poder continuar vivendo a minha vida da mais elevada maneira, né? Eu não queria sucumbir àquela dor toda que eu estava tendo contato, porque eu passei por momentos de muita dor. Não preciso ficar falando sobre isso, porque isso acontece com todo mundo. Todo mundo passa por coisas muito desafiadoras na vida, né? E a vida é implacável nesse sentido. Não é diferente pra ninguém. A sensação que eu tenho é o seguinte: eu não queria que aquilo me quebrasse, sabe? Que não fosse possível eu me recuperar das coisas que tinham acontecido. E eu acho hoje em dia que muitas coisas me quebraram, sim, né? Mas tem aquela frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, que eu tenho uma oportunidade, que é do Leonard Cohen, que ele fala que existe uma rachadura em tudo e é assim que a luz entra. Nesse processo de autoconhecimento, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo a lidar com essas rachaduras, né? E com muita inteireza, assim, eu me considero uma mulher, um ser humano todo remendado, mas graças a Deus, assim, nessa integridade, sem medo, sem vergonha da minha própria história, sabe? Eu acho que isso que o autoconhecimento, ele me trouxe de mais valioso. Eu consegui olhar para minha história sem ressentimento, com total aceitação, com tudo que ela foi, com tudo que eu consegui ser e também com muita responsabilidade e com um olhar de, sim, isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer, mas agora eu consigo fazer diferente. Eu consigo errar melhor agora. Então é essa maestria
que eu consegui desenvolver através de muito estudo e através de muita fé, porque eu acho que a minha trajetória, ela tem muito isso, ela tem muito conhecimento e ela tem muito mistério. Eu caminho entre essas duas coisas com muito respeito. Então é isso, se você se identificou com esse vídeo, se você acha que alguém pode se beneficiar, se ele acalmou seu coração, se também é um momento aí, né, onde a sua jornada pode estar apertando um pouco, saiba que tudo é passageiro e que se você tiver firmeza de propósito e a sua intenção for realmente se desenvolver no meio disso tudo, e daí eu não tô falando com um olhar nem de fé aqui, eu tô falando como desenvolvimento pessoal mesmo, né, a gente consegue aprender com tudo, tudo vira nosso professor quando a gente quer aprender. Então, um bom aprendizado para todos vocês e até o próximo vídeo.